estudo lá em Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Aqui é praticamente um hino de súplica, né, e confiança do rei Davi. Ele está clamando a Deus e ao mesmo tempo ele está colocando seus inimigos diante de Deus, né, e implorando pela intervenção divina. A gente já estudou aqui os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4, eu nem vou ler nesse momento. Aliás, eu deveria ler pelo menos o primeiro versículo aqui. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Aí nós temos aqui até o versículo 4, algumas grandes verdades a respeito da oração. A gente já passou por isso aqui, vimos que a verdadeira oração é pessoal, né? Nós chegamos diretamente diante de Deus. Nós devemos orar mais e devemos orar sozinhos. Não apenas oração em público, não apenas oração na igreja. Esses são privilégios que a gente deve aproveitar. Mas é muito importante que nós chegamos diante de Deus sozinhos em oração. A oração verdadeira é uma oração profunda, é uma oração apaixonada. A gente abre o coração e fala com Deus. A verdadeira oração é resoluta, né? Ela pede para Deus e fala, é com o Senhor mesmo que eu estou falando. É mais ou menos isso que Davi estava fazendo aqui. E ela é uma oração obediente, né? Porque ela deve ser baseada na vontade de Deus. Depois, semana passada, nós vimos a relação de Deus com os ímpios. Deus não tem prazer na maldade. Deus não tolera a maldade. Deus odeia a maldade. Vemos um pouco sobre a justiça de Deus. Além da misericórdia de Deus, como já falamos, o texto aqui também fala que Deus não tolera a iniquidade. Ele odeia o mal. Ele não permite, né, que o mal fique na sua presença sem ser notado. Os ímpios não podem se aproximar de Deus, né, para atacar Deus. Deus é completamente santo, totalmente separado. Então, um dia a justiça prevalecerá. Deus vai derramar a sua justiça sobre os pecadores. E ainda nós vemos aqui nesse contexto a alegria dos santos, né? Os que se refugiam em Deus, eles encontram alegria, eles cantam, eles exultam, eles confiam na proteção de Deus. A relação entre Deus e os seus santos aqui é de amor, de cuidado, de refúgio. Por quê? Deus é o seu pastor. Deus é o seu pastor. No versículo 8, guia-me, Senhor, como um pastor que cuida do rebanho, né? As ovelhas estão dizendo, faz o teu caminho reto, né? Deus vai nos dirigir no caminho dele. Temos que confiar no Supremo Pastor. A minha pergunta é, Deus é o seu pastor? Os líderes espirituais foram chamados de pastores. No Velho Testamento, os profetas foram chamados de pastores. Havia pastores maus, e Deus falou que esses pastores maus, eles iam ser julgados por Deus. Mas os bons profetas, eles eram bons pastores. No Novo Testamento, os líderes são chamados de presbíteros, de bispos, anciãos, né? Mas são chamados também de pastores. Deus deu pastores. A Bíblia de Hebreus fala para obedecer os nossos pastores. Mas Pedro diz que um dia o Supremo Pastor vai aparecer. Isso quer dizer que os líderes espirituais das igrejas, eles não são os donos das ovelhas, eles são subpastores. Eles
estão trabalhando para o Supremo Pastor, porque um dia eles vão ter que prestar conta pelo rebanho de Deus. Mas é Deus que é o pastor, Ele é o seu pastor. Você está seguindo a direção que Ele está apontando, né? Obedientemente, você está seguindo o caminho de Deus. Aí você não precisa temer, o poço, né, os buracos, o lodo. Isso nos faz lembrar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós somos supridos de tudo que realmente precisamos. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos guia pelas águas tranquilas. Salmo 23 é então uma figura de Deus como o pastor, que protege, mesmo quando os inimigos estão ao redor, né, a vara e o cajado de nosso Deus, que é a sua palavra, que tanto dirige quanto pode também disciplinar. Ela nos protege. Também o texto fala ali no versículo 12 que Deus é o seu escudo. Então, o salmista está reconhecendo Deus aqui como um escudo. Versículos 9 e 10 aqui, nós vemos o perigo grave que o salmista estava enfrentando. Qual o perigo que ele estava enfrentando? Que os inimigos eram como um abismo, né? Eles bajulavam com a língua, eles falavam palavras bonitas. É possível que esse texto aqui pode ser traduzido por argumentos plausíveis, que davam uma aparência de coisa boa, coisa justa, para encobrir as suas práticas perniciosas, né? Então, o salmista sabe aqui que tinha um problema muito sério, que a boca deles é como um abismo, né? Os libertinos, essas pessoas que andam em devassidão, elas não dão desculpa para o que fazem. Elas gostam do que fazem e elas não estão nem aí. Hoje mesmo ouvindo um atleta que foi lá para a Coreia do Norte, e ele se tornou um americano, ele se tornou amigo do líder da Coreia do Norte. Ele falou: eu fui lá só para jogar, não estou nem aí. Queria ir para festas, baladas, andar com as prostitutas. Ele falou assim como se fosse a coisa mais normal. Eu acho que ele não tem pai nem mãe para se envergonhar daquilo que ele falou. Ninguém se envergonha mais, né? Os idólatras, por sua vez, eles dão um ar assim de santidade misteriosa para as fábulas, as crendices, as superstições, desobedecendo a palavra de Deus. Elas preferem acreditar em qualquer coisa do que realmente atentar para aquilo que Deus está dizendo. Já os ateus, especialmente os ateus modernos, né, eles têm muita filosofia, muito pensamento assim que lança um ar de sabedoria sobre as doutrinas heréticas, absurdas, princípios contrários à palavra de Deus. Então, eles parecem justos. Aquilo que eles falam parece, né, alguma coisa boa, enquanto as suas práticas são abomináveis. E eles prometem o bem com más intenções. Então, esses inimigos aqui do salmista, eles eram cruéis, ardilosos, né? Se Davi não se cuidasse, e se ele não tinha a proteção de Deus, ele podia cair nas armadilhas deles. Então ele sentia essa necessidade. É por isso que ele ora. É por isso que oramos
Porque o nosso socorro, o nosso refúgio vem de Deus. E ele sentia então essa necessidade, né, e também ele sentia que ele seria protegido pelo escudo de Deus. Porque corrupto normalmente dá um ar de normalidade. E assim é o mundo, assim é Satanás, assim é a nossa própria carne. E por isso que Paulo fala muitas vezes, várias vezes está nas Escrituras, não vos enganeis. Cuidado com você mesmo, cuidado com seus sentimentos, cuidado com as vãs filosofias, que é pensamentos que são vãos, que não são baseados no que Deus diz. É aquilo que você acha. É muito perigoso, porque a carne é corrupta. Ela às vezes dá um ar de normalidade, parece normal. Eu também sou filho de Deus. Eu também sou humano. Como se isso fosse uma desculpa para justificar o que a gente faz de errado. E aí ele ainda diz, no texto aqui, versículos 11 e 12, Deus é o cântico dos santos. Veja bem, Salmos 5, 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiem em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Então, os santos podem cantar e devem cantar com alegria. Nós temos mandamento na Bíblia que devemos cantar. É a forma de adorar a Deus com palavras harmoniosas, melodiosas, né? Devemos cantar para Deus. É um privilégio do santo alegrar-se. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz, outra vez digo, alegrai-vos, né? Grite de alegria. Alegrem-se em Deus. É o privilégio de todos os santos, né? Alegrar-se. 1 Crônicas 16, 10. Alegrai-vos todos os que confiam em ti. Então não basta apenas cantar. Eu tenho ido em igrejas que eles cantam bons hinos, mas parece que estão morrendo, parece que estão tristes, não sai um sorriso, cantam pensando em outras coisas, estão fazendo, estão mexendo nas coisas e cantando porque já decorou a música, mas não estão lá cantando e sentindo a música. Eles não sentem, estão indiferentes. Não, cantar não é apenas falar as palavras do hino, é expressar uma adoração, é louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Alegrai-vos todos os que confiam em Ti, cante com alegria. E é o que nós encontramos no Salmo 100, né? Para chegar nos seus atos com alegria e com cânticos. Nos atos quer dizer os lugares de Deus. A gente pode colocar a igreja, o templo, o lugar de culto, uma reunião de oração. Quando você chega nos atos de Deus, Salmo 100 diz que você deve chegar com alegria e com cânticos. Então, como santos, nós devemos buscar a Deus com sinceridade, né? Confiando na justiça, na misericórdia de Deus. Então a gente chega em oração crendo que Deus está nos ouvindo. Mas também devemos evitar a hipocrisia e cultivar coração puro, porque somos santos. Deus vai tratar com os hipócritas, Deus vai tratar com os ímpios. Alegremos, né, na presença do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus, seu Espírito, né, possa então nos guiar enquanto nós aplicamos essa palavra em nossos corações. Deus abençoe.